Olá, queridas amigas, queridos amigos. Estamos iniciando o nosso estudo semanal de O Livro dos Espíritos. Sejam bem-vindos. Nós continuaremos agora a estudar a terceira parte de O Livro dos Espíritos, essa terceira parte que nos leva ao estudo, ao conhecimento das leis morais. Grande objetivo da doutrina espírita: levar a humanidade ao seu progresso moral. Começaremos a estudar o capítulo 3 das Leis Morais, portanto, a segunda das Leis Morais. Começaremos hoje a estudar a Lei do Trabalho e começaremos pelo seu primeiro item, necessidade do trabalho. Esse item que é composto das questões que vão de 674 até 681. Antes de iniciarmos o nosso estudo, antes de irmos diretamente ao livro, às perguntas e respostas, convido nesse momento os caros amigos à nossa prece inicial. Vamos lá. Então vamos todos juntos nesse instante elevar o pensamento à figura bondosa e luminosa do amado Mestre Jesus, pedindo humildemente ao Divino Amigo que esteja conosco, abençoando o nosso grupo, o nosso estudo individual, na reposição de nossas forças morais e físicas e nos incentivando à prática de tudo aquilo que temos aprendido na doutrina espírita. Amado Mestre, que nossa união em pensamentos voltados ao seu Evangelho e ao Espiritismo, possa ser geradora de bons fluidos e que esses bons fluidos possam também ser utilizados pelos espíritos superiores em favor dos sofredores da terra. De nossa parte, Senhor, mais uma vez, agradecemos pela oportunidade do estudo e renovamos os nossos votos em servi-lo. Muito obrigado, amado Mestre, e que assim seja. Muito bem, meus amigos, nós iniciamos já o estudo das leis morais, começamos a estudar as leis morais pela lei de adoração. Nós podemos perceber que mantém-se a estrutura de O Livro dos Espíritos, né? Lá na primeira parte, nós começávamos o estudo com a questão sobre o que é Deus. Agora, quando nós entramos na terceira parte de O Livro dos Espíritos, nós temos como primeira lei moral a adoração a Deus. Começamos pelas instâncias mais altas de tudo aquilo que nós podemos conhecer. Deus. Então, lei de adoração e logo na sequência a prece que é por si só o veículo da adoração, é através da prece, da elevação do pensamento que nós adoramos. Aprendemos as características da adoração, as características da prece. E aprendemos ainda lá com a prece que a prece é uma força dinâmica, que ela não é apenas um ritual e que não está colocada apenas no interior do espírito como algo íntimo e que não causa efeitos exteriores. Não, a prece é uma força dinâmica, ela melhora a pessoa que ora e ela tem poder para além dessa pessoa. Vimos a prece de intercessão, por exemplo, aquela prece que nós fazemos em favor de outras pessoas e aprendemos ali o seu mecanismo, né? Oramos pelo outro, o outro sente a nossa oração, recebe os nossos bons fluidos. Então, fica caracterizada a prece como uma força dinâmica e assim a sua relação com o trabalho é bem estreita, é bem próxima. A prece também é um tipo de trabalho, tanto que nós abordamos em algum momento do nosso estudo sobre a prece, uma passagem de o Evangelho segundo o Espiritismo que dizia que o cumprimento do dever é a prece do dia, nos dando essa ideia de que a ação no cumprimento do nosso dever é também uma ação de cumprimento da lei natural e de comunhão com a lei divina, que é de extrema importância para a nossa
consciência, para o nosso entendimento a respeito de como nós vivemos a vida aqui, estando encarnados no planeta Terra, ou das diretrizes, né, sobre como vivermos essa vida aqui encarnados. Então, sim, elevação do pensamento, mas elevação também das nossas atitudes, das nossas ações, de tudo aquilo que nós produzimos para o mundo, produzimos estando no mundo. Então, agora nós podemos entrar no estudo da lei de trabalho, que tem por si só, né, tem essa relação muito próxima ali com a ideia da prece como sendo uma continuidade, né? Como tendo esse aspecto de continuidade, porque o meu pensamento se eleva, sim, mas não é só pensamento elevado, também ações elevadas. E agora a gente entra no estudo da lei do trabalho, para que a gente tenha uma ideia, primeiramente, como Kardec é acostumado a fazer, né? Estamos todos nós nos habituando a ver o livro dos Espíritos trabalhando dessa forma, o que é o trabalho, em que ele consiste, quais são suas características, e aí a gente vai estudando, aprendendo e relacionando essas coisas como a gente tem tentado fazer. Item anterior, prece. Item atual, trabalho. O homem é um ser integral que pensa, que sente e age, e, portanto, ainda aqui na lei do trabalho, estamos estudando o nosso compromisso ou os nossos deveres para com Deus. Vamos lá. Capítulo 3 das Leis Morais, da Lei do Trabalho. Dois itens: necessidade do trabalho e depois limite do trabalho, repouso. Hoje o item necessidade do trabalho. Então, primeira questão 674, Kardec pergunta sobre a necessidade do trabalho como sendo uma lei da natureza. Necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Ou será que o homem produziu o trabalho como algo artificial? É uma possibilidade, né? Pode ser que o trabalho não seja algo da lei da natureza. Então, estamos estudando aqui a relação entre o trabalho e natureza através da necessidade. É assim ou é de outra forma? A resposta diz que o trabalho é lei da natureza. O trabalho é sim uma lei da natureza. E por ser uma lei da natureza, por consequência, é também uma necessidade. Então, essas coisas são intrínsecas, estão diretamente relacionadas, são inseparáveis uma das outras. Sendo lei da natureza, é necessário que se cumpra. Não tem outra alternativa, né? É, lei da natureza precisa ser cumprida. A própria civilização obriga o homem a trabalhar. E aqui agora a gente tem uma outra questão, essa questão da artificialidade, né? Se é que existe essa palavra. Se é que eu não acabei de inventar a palavra agora. De ser artificial. As coisas que o homem cria na sequência da resposta. Porque, vamos lá, a civilização obriga o homem a trabalhar. Nós vivemos em sociedade e nós, dentro das nossas sociedades, temos as nossas obrigações. E a gente não precisa ir muito longe, a gente pode pensar mesmo no núcleo familiar. Dentro do núcleo familiar, embora nem todos gostem, o ideal é que haja a divisão ali do trabalho. Todos lavam louça, cada um cuida do seu espaço dentro da casa, e assim a vida fica um tanto mais fácil para todo mundo. Nós estamos vivendo momentos já há algum tempo, né, em que nós temos observado que a estrutura familiar tem se modificado. Em famílias tradicionais um pouco mais antigas, a estrutura era o pai trabalhar e a mãe trabalhar também dentro de casa. A esposa cuidar dos filhos e da casa, enquanto o homem tinha uma profissão fora. Com o decorrer do tempo, essa estrutura familiar, essa necessidade que a sociedade impõe e a própria lei de progresso, olha só como a gente tem duas coisas que às vezes parecem apartadas, mas que andam juntas, né? A lei do progresso, por um lado, a lei do progresso quanto lei natural, lei de Deus, e as imposições da sociedade. Nesse mesmo exemplo que estamos trabalhando, não vamos perder o foco, né?
Lei da natureza, Deus, progresso. A mulher é um espírito encarnado, ela precisa progredir. E uma das formas pelas quais se progride é tendo também um trabalho profissional. Não que o trabalho da dona de casa seja inferior, não estamos falando isso, né? Não estamos dizendo isso. Estamos dizendo que ao trabalho do lar, somando-se um trabalho profissional, tanto para o homem quanto para a mulher, os dois têm ganhos com isso, os dois têm progresso. Temos consequências disso? Claro que temos consequências disso. E são essas consequências que vão trazendo para a gente o refinar da nossa consciência moral. Por exemplo, uma consequência. Os filhos sofrem um pouco mais pela ausência dos pais durante o dia. Antigamente, em famílias mais tradicionais, né, de décadas atrás, a mamãe ficava com seus filhos quase o dia todo, até a época em que eles iam para a escola, muitas vezes em meio período, e depois retornavam ao contato com os pais. Hoje, com o trabalho integral dos pais, os filhos têm uma escola integral, e aí a gente pode identificar algumas lacunas na educação das crianças. Então, essa é uma primeira consequência. Uma segunda consequência é que muitas vezes, ainda por preconceito, cria-se algum tipo de tensão dentro do lar. Quem tem o salário maior, quem tem maior participação nos recursos do lar e assim por diante. Mas vejam, essas são circunstâncias que a lei da sociedade coloca, porque precisa ter a lei do progresso, e a lei do progresso se faz com esse andar das coisas do mundo material. Então, como a gente ainda não estava preparado para essa situação e não podíamos estar, era uma situação nova, né? Papai e mamãe precisam trabalhar, os cônjuges precisam trabalhar, eles precisam, os dois, mesmo em estruturas, em famílias que não tenham a estrutura homem e mulher, os cônjuges precisam trabalhar. Os filhos estão por ali e precisam ser educados. E aí, agora é hora do ser humano pesar, avaliar, analisar o que acontece no âmbito profissional, o que acontece no âmbito do lar, e assim a sociedade vai crescendo, a sociedade vai se envolvendo com essas situações e vai crescendo, né? Então, olha só, a civilização obriga o homem a trabalhar mais, obriga o homem a trabalhar mais. O trabalho é lei da natureza, mas a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos, as necessidades e os prazeres. E é justamente esse o quadro que a gente está narrando aqui quando dizemos, né, que no decorrer dos anos, no decorrer dos séculos, nós somos levados a observar essa mudança de paradigma na nossa sociedade, paradigma do próprio núcleo familiar. E tudo isso por essa crescente por esse crescente aumento das necessidades e dos prazeres. Os nossos pais e avós não era um sonho comum a eles viajarem para fora do país, por exemplo, a não ser em famílias mais abastadas, né? Mas a maioria das famílias, a maioria das pessoas não tinham sonhos para muito além do contexto em que eles viviam, de trabalho, de amizades, de estudos bem limitados, né? Dificilmente uma pessoa tinha acesso, mais antigamente, né, a tanta informação como nós temos hoje. Então, a própria sociedade aumenta as nossas necessidades. Hoje a gente tem a necessidade de trocar rapidamente o nosso vestuário, os nossos celulares, os nossos carros e assim por diante, né? As coisas materiais mesmo. E a sociedade tem aumentado para a gente a proposta de vivência de prazeres, inclusive prazeres que antes a gente não sonhava, né? Os prazeres de estarmos nas redes sociais, os prazeres que nós temos advindos desse mundo virtual que nós criamos, os prazeres que a globalização do mundo permite e assim por diante. Então, a gente tem agora um novo paradigma de vida para ser experimentado. E esse novo paradigma
já estava, de certa forma, aqui sendo é, escancarado para a gente, né, na questão 674. Ela é uma questão que vai caber para a humanidade em todas as suas épocas, porque é do progresso humano que se faça dessa forma, que o trabalho seja entendido dessa forma, né, pelas sociedades humanas. Então aqui a gente tem uma concepção muito ampla sobre a questão do trabalho e em todos os lugares que ele toca. Muito bem, agora, tendo dito isso e tendo analisado assim, dessa forma, né, a introdução do nosso tema aqui sobre a lei do trabalho, Allan Kardec vai guiar o nosso pensamento na questão 675 por um caminho ainda mais abrangente, ainda mais amplo, porque agora ele vai perguntar se o trabalho consiste em apenas ocupações materiais. E aqui a gente vai achar, entre outras coisas, a relação com a lei anterior, que é a lei de adoração, né? Então, Kardec procura aqui uma definição sobre o que é o trabalho. Trabalho é só ocupação material? E veja que, na própria pergunta, Kardec não está falando sobre exclusivamente profissões. Aqui, Allan Kardec entra no âmbito das ocupações materiais. Qualquer tarefa que eu esteja realizando no âmbito da matéria. Então, vamos lá. O próprio Kardec já abriu o leque, né, na pergunta. E na resposta, os espíritos abrem ainda mais a nossa concepção, porque eles vão dizer que não, que o trabalho não é só ocupação material. Eles vão dizer que o espírito trabalha exatamente e assim como o corpo. O corpo trabalha? Trabalha. E o espírito? Também. Quando ele está em oração, por exemplo. Esse é um exemplo. Quando ele está fazendo prece. É o espírito trabalhando, pensando, sentindo, recebendo impressões do corpo, muitas vezes, comandando o corpo e assim por diante, né? Então, o espírito também trabalha. E aqui a definição que o Livro dos Espíritos traz, e que é uma definição famosa, dizendo que toda ocupação útil é trabalho. E aqui nós temos então aquele abrir do nosso pensamento, né? Aquela expansão do nosso pensamento e da nossa concepção de trabalho. O que é o trabalho? Toda ocupação útil. No momento em que eu gravo o vídeo de estudos para o NEP, a respeito de O Livro dos Espíritos, eu estou desenvolvendo um trabalho para a doutrina espírita, um trabalho que é útil para mim, porque eu estudo, sou aprendiz da doutrina espírita, né? Estudo a doutrina espírita para poder transmitir de acordo com os humildes conhecimentos que me chegam, com as pequenas intuições que o plano espiritual encontra brechas para me trazer. Então é útil para mim, é útil para aqueles que ouvem, e mesmo que ouçam muitas vezes e digam: tá muito esse estudo tá muito raso, né? Esse estudo está muito elementar, ele não está profundo. Poderia ter outras coisas. Mesmo para aqueles que identificam no estudo um estudo ainda pequeno, esses também são levados a pensar, esses também são levados a analisar, e portanto também para eles é útil, né? Então vejam que, bom, para aquele que aprende, então aquele que está sentado ali estudando conosco o livro dos Espíritos e está aproveitando do estudo, né? Como algo que realmente incentiva, também está dentro de uma tarefa útil. Aquele que está em prece está fazendo algo útil. Então, o trabalho é definido pela utilidade da ação que se pratica. Seja uma ação do espírito, seja uma ação do corpo. No mundo moderno, muitas vezes nós limitamos, né, a palavra trabalho ao emprego remunerado. Contudo, as fontes espirituais, né, os espíritos superiores, dizem aqui que o espírito trabalha tanto quanto o corpo. Labor intelectual, prece ativa, educação dos filhos, serviço voluntário, são formas sublimes de ocupação útil, entre tantas outras, né? Bem,
Dentro do trabalho espírita, dentro da seara espírita, dentro da vinha de Jesus, para usar aquela metáfora maravilhosa que o Cristo usou, nós temos uma concepção, né? Nós temos uma orientação, ou algumas palavras de Leon Denis na obra O Caminho Reto, falando um pouquinho sobre o trabalho espírita. Eu gostaria de compartilhar com vocês nesse momento. Leon Denis nos diz: vossa tarefa é grande e santa. Vosso trabalho é a vida, é a glória, é a paz da humanidade. Que tarefa maravilhosa nós temos, né? E sublime. Segue Leon Denis. Obreiros do pensamento, perscrutai os grandes problemas, estudai a natureza, propagai a ciência, espalhai por toda parte tudo o que consola, anima e fortifica. Que de uma extremidade à outra do mundo, unidos na obra gigantesca, cada um de nós se esforce a fim de contribuir para enriquecer o domínio material, intelectual e moral da humanidade. Concepção ampla, né, da tarefa, do trabalho, do serviço dentro do nosso aprendizado do Evangelho do Cristo e das leis naturais que a doutrina espírita coloca para as nossas vidas. Bom, temos agora a definição do trabalho, já fizemos uma breve, um breve pensamento, né, uma breve introdução sobre as consequências do trabalho enquanto lei natural. Já temos essa noção de que o progresso se faz e se impõe através da lei do trabalho, e agora já sabemos o que ele é do ponto de vista da doutrina espírita, né? Então, e principalmente, né, algo que acho que vale a pena ainda comentar de passagem rápida, antes de voltarmos ao texto. Quando nós estamos na casa espírita, não há nenhum tipo de trabalho que possa ser menor do que o outro. Porque vejam só, o grupo de encarnados que trabalha em uma casa espírita, ele é um grupo de encarnados que precisa estar unido em um só pensamento e um só sentimento, para que seja assim inspirado e protegido pelas instâncias mais altas das esferas espirituais. Então não importa se a pessoa que está dentro da casa espírita no trabalho, ela está em atendimento fraterno, se ela está sendo palestrante da noite, se ela está na porta recebendo as pessoas, se ela está colocando a água no copinho para ser uma água fluidificada, não importa se ela está varrendo o chão, não importa se ela está organizando a casa para receber as pessoas, não importa. Todas as ocupações dentro de uma casa espírita são ocupações úteis. Portanto, não há trabalhador mais ou menos importante. Há trabalhadores que precisam desenvolver ali dentro sua tarefa. É uma visão, meus irmãos, que precisa começar para nós a ser amplamente implantada dentro da casa espírita. Do presidente de uma casa espírita até o mais humilde trabalhador, até aquele trabalhador que quase ninguém nota, todos têm o mesmo grau de importância. Ninguém é dispensável dentro do serviço espírita. Ninguém é dispensável dentro das leis naturais. Então, essa visão, essa concepção, essa consciência precisa começar dentro da casa espírita, para que haja assim o respeito de uns para com os outros, para que ninguém se sinta diminuído na sua tarefa e para que ali dentro nós tenhamos um modelo que vai ser levado para fora. Na nossa sociedade, nós precisamos começar a ter a mesma concepção de equidade entre as pessoas que desempenham tarefas úteis, porque todas as tarefas são essenciais para a humanidade. Todas elas são essenciais. Nós já tivemos exemplos de trabalhos considerados secundários ou trabalhos sendo considerados como menos importantes, que depois foram identificados como trabalhos essenciais. Há muitos anos, há décadas atrás, tivemos um exemplo nos Estados Unidos de quando aquelas pessoas que pegam lixo nas ruas decidiram fazer greve, porque, né, estavam em condições ali subhumanas em seus trabalhos. Ninguém deu muita importância até o segundo ou terceiro dia, quando a cidade começou a ficar infestada por ratos. E aí então perceberam a importância daqueles trabalhadores, porque dali para
proliferação de doenças e tudo mais seria algo devastador para a cidade, né? Para uma cidade gigantesca. Então, essa concepção precisa ser levada de dentro para fora, em nós espíritos, para o mundo material, e da casa espírita para a sociedade. Precisamos ter essa ideia de equidade para que o ser humano seja respeitado em suas tarefas úteis. Bom, continuemos aqui. 676. Por que o trabalho se impõe ao homem? Porque ele é uma necessidade da lei e da natureza, né? Por que uma imposição? Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. O corpo pede, é da natureza do corpo o movimento, as ocupações, a ação. O corpo não pode ficar inerte. Então é uma consequência da natureza do corpo. Nenhum corpo humano nasce para ser ou para estar inerte o tempo todo, né? Ela se torna assim uma expiação, o espírito encarna e tem que prover o próprio sustento com o suor do seu rosto, de acordo com o Antigo Testamento, né? A lei do trabalho já está lá no Antigo Testamento. Encarnou, precisa trabalhar, precisa ter ocupação útil. Ao homem primitivo era a caça, era subir em uma árvore para pegar um fruto e assim por diante. Mas uma expiação, não é? Uma expiação do espírito no corpo. E ao mesmo tempo meio de aperfeiçoamento da inteligência. Então veja só, características agora do trabalho, né? Ele é uma expiação que leva o espírito ao seu desenvolvimento intelectual. Sem o trabalho, nós não encontraríamos soluções. Em caça do homem primitivo, instrumentos melhores. E assim por diante. Então, o trabalho faz com que o homem saia da infância da inteligência. Está se falando aqui em progresso espiritual, né? No decorrer dos tempos. E também na nossa situação atual, na situação de quem precisa trabalhar hoje e resolver uma série de problemas, né? É boleto bancário, é cartão de crédito, é com relação ao trabalho profissional. Dentro de um lar é quem lava a louça, é quem lava que louça, é quem cuida de qual roupa, e assim por diante. Então, o trabalho é, é, é essencial e é da natureza corpórea, né? Não é apenas sustento do corpo, mas exercício que faz com que o espírito progrida, afastando o espírito da estagnação e muitas vezes de outras coisas menos nobres, né? Olha lá. Por isso é que seu alimento, sua segurança, seu bem-estar depende do trabalho, do seu trabalho e da sua atividade para o homem, né? Em compensação, ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência. Mas é sempre um trabalho. Aquele que não tem capacidade de trabalhar com o corpo, trabalha com a inteligência. Mas é sempre trabalho. Bom, ainda Leon Denis, no livro Depois da Morte, nós temos no item 52, trabalho, sobriedade, continência, uma ideia que é uma ideia que precisa ser percebida por todos nós. O trabalho, além do progresso intelectual, ele é um preservativo. Como dizíamos, né? Ele não é apenas sustento do corpo, mas um exercício que faz com que a alma, o espírito, progrida e se liberte. Principalmente porque o afasta da estagnação e o afasta dos vícios, o afasta da preguiça. E aí, o trabalho, segundo Leon Denis, é uma lei para as humanidades planetárias. Planetárias. É uma lei do universo. E escreve Leon Denis que desde o ser mais rudimentar até os espíritos angélicos, todos trabalham. Todos trabalham. E diz para a gente assim: olha, trabalho num planeta de provas e expiações pode ser um trabalho mais penoso, mais grosseiro, mas ele vai se suavizando à medida em que o espírito se purifica e vai se tornando fonte de prazeres. É prazeroso para o espírito trabalhar quando ele trabalha naquilo que gosta. Mas para aquele espírito que é mais adiantado e que não é tão ligado à matéria, esse espírito que já está em um grau superior faz do seu trabalho um prazer.
pelo conhecimento que ele adquire, pelo grau de atuação. Então veja só, é através do trabalho que o homem vai domando algumas forças cegas da natureza, segundo Leon Denis, e algumas forças dentro de si mesmo. É através do trabalho que o homem vence a miséria, que se formam civilizações. É através do trabalho que o homem escapa aos vícios, às más inclinações. Quando o homem está no trabalho, suas paixões aquietam-se, segundo Leon Denis. A ociosidade, pelo contrário, instiga essas más paixões. O trabalho faz com que elas se arrefeçam. O trabalho é consolador, é preservativo salutar contra as aflições, contra as tristezas. Não há dor moral, decepções ou reveses que não encontrem no trabalho um certo alívio, escreve Leon Denis. Então, aqui, essa visão de que o trabalho ele é também algo que nos leva a melhorar, ele nos leva a uma certa serenidade. E de novo, meus amigos, por gentileza, né? Façamos a reflexão correta. Não estamos aqui nos referindo a apenas trabalho profissional. Estamos nos referindo a toda ocupação útil. E, portanto, toda ocupação que enobrece e eleva o espírito, ela é uma ocupação útil. Até onde a gente não encontra muitas vezes essa utilidade de forma mais direta. Pensemos por um instante que a pessoa ela tem ali a sua o seu hábito, né, da prece, e muitas vezes nós vemos a pessoa com o hábito da prece como uma pessoa fechada em si, que está, né, no hábito da oração, que está ali fazendo sua oração, como uma pessoa reclusa, fechada em si, não ajudando muito aquelas que estão no redor. E vejam como que nós olhamos agora de forma diferente para isso, porque a gente sabe que aquela pessoa em oração está em contato com esferas superiores, está provocando uma melhora fluídica no ambiente que a cerca. Nós temos, por notícias do plano espiritual, das obras pós-codificação, que uma pessoa que faz o evangelho em seu lar irradia luz para o seu quarteirão todo. Então imaginemos, né, o quanto a lei do trabalho é abrangente e quanto que a gente pode produzir para nossas vidas e para as dos outros. Aquela senhora que, como minha saudosa mãe, se colocava ao final da tarde diante de uma TV, fazendo ali o seu tricô, o seu crochê e produzia ali coisas maravilhosas. A pessoa que tem ali apenas como hobby o estudo de música, por exemplo, quanto que ela produz para si mesma, em bem-estar por estar dentro daquele hobby, está aprendendo, né, uma arte, está produzindo uma arte dentro das suas limitações de aprendiz, mas está produzindo, está pensando, está progredindo. Aos músicos profissionais, então, quanto que um músico profissional ajuda a nossa sociedade com sua arte? Enfim, é preciso, né, que entendamos o trabalho nessa concepção mais ampla. E aí, com Leon Denis, a gente percebe que o trabalho cura, que o trabalho enobrece, que o trabalho nos ajuda a progredir. Por isso é que o trabalho se impõe ao homem, porque o homem vem ao corpo justamente para esses objetivos: seu próprio progresso, seu engrandecimento, sua felicidade e a participação, né, na vida das demais pessoas. Questão 677. Bom, olha só como Kardec é sábio nas perguntas, né? Por que o trabalho se impõe ao homem? Por consequência da sua natureza corpórea. Ok, mas então, por que a natureza provê por si mesma todas as necessidades dos animais, que também são de natureza corpórea? Olha aqui a sequência do raciocínio de Kardec, né? Ao homem se impõe por quê? Pela natureza corpórea. E para os animais, a natureza provê por quê? Se eles também têm natureza corpórea? Bom, meus amigos, aqui eu não vou direto para a questão, para a resposta,
mas eu quero fazer uma reflexão rápida, né? Por que os animais não trabalham e o homem trabalha? Bom, se a gente quiser pensar nesses termos, é porque o homem tem lá as suas diferenças com relação aos animais, principalmente o uso do livre-arbítrio, e ele vem por expiação e para aperfeiçoar sua inteligência, coisa que os animais, até certo ponto, não fazem. Expiação eles realmente não têm, né? Porque eles não têm livre-arbítrio. A expiação é uma consequência do livre-arbítrio humano. Então, aqui a grande diferença: expiação. Agora, no que diz respeito ao aperfeiçoamento da inteligência, o homem aperfeiçoa sua inteligência individual e coletiva com o trabalho. Nós aprendemos uns com os outros. Os animais não fazem isso. O João de Barro continua fazendo sua casinha de barro desde sempre e sempre a fará porque ele é um João de Barro. Ele sabe fazer aquilo. Ele não fará para além da casinha, ele não fará duplex. Ele não fará edifícios. Ele não fará porque a natureza dele, o instinto dele é produzir aquilo daquela forma. Então ele não cresce coletivamente. O princípio inteligente que passa pela situação de um João de Barro, ele vai crescer individualmente. Mas a coletividade dos Joões de Barro não vai crescer em inteligência, né? Não vai progredir intelectualmente. Há o limite do progresso dentro daquela espécie. Então veja só, por essas duas razões, se a gente quer trabalhar com uma concepção estreita, restrita, sobre a palavra trabalho. E agora, para nossa surpresa, né, vem a resposta à questão 677. Por que a natureza provê todas as necessidades dos animais? A resposta vem desmontando um pouco isso que eu acabei de dizer. Ela vem num sentido contrário. Ela vem dizendo que tudo na natureza trabalha. Trabalho não é ocupação útil? Então o João de Barro trabalha. O verme trabalha. Tem uma passagem muito famosa com Chico Xavier em que o nosso querido Chico, quando era elogiado por alguém, costumava dizer à pessoa: Não, eu sou apenas um verme. E certa vez, Emmanuel, conversando com Chico, disse a ele: Chico, por que você está rebaixando tanto o verme? Porque o verme, ele cumpre com sua obrigação diante da lei divina. E você? Né? É claro que era uma forma de Emmanuel conscientizar Chico de que é, um verme ele está ali no seu trabalho, né? Tudo na natureza trabalha e ele faz o seu trabalho. Claro que um espírito da ordem, né, de elevação de Chico Xavier, ele não vai conseguir cumprir plenamente com todas as obrigações diante da lei divina. Esse é só Jesus, aqui do nosso ponto de vista, né? É, então, é claro que é uma conscientização que Emmanuel faz ali com Chico e conosco. E por isso Chico conta a história, né? É para a gente poder analisar isso. Falar, olha, pelo instinto os animais e os seres da criação cumprem com o seu dever. E nós precisamos aprender a cumprir com o nosso dever pelo livre-arbítrio, que é mais difícil, né? Porque a gente não é guiado. Aí a gente precisa ter autonomia, liberdade e arcar com as consequências. É outro patamar de existência. Claro que não é uma comparação direta entre o verme e um homem. Não. É uma comparação, é uma análise de deveres que precisa ser feita como a gente está fazendo. Então, volta aqui para a questão, né? Tudo na natureza trabalha. Então, trabalho se impõe ao homem com objetivos de expiação e de progresso de inteligência, mas se impõe também a todos os seres da natureza, não só ao homem. Trabalham os animais, mas de acordo com a inteligência de que dispõem, né? Eles trabalham para quê? Para cuidar da própria conservação. Olha só, objetivos diferentes, graus diferentes. O verme também está em grau diferente, está com objetivos diferentes, está em progresso. Claro que está, assim como todos nós, né? Então, olha como que uma fala de Chico, como que uma fala de Emmanuel, colocada sob o aspecto do livro dos Espíritos, abre, expande o nosso pensamento, a nossa concepção, né? Olha aqui, ó, o que a gente dizia, né? O trabalho para os animais não resulta progresso para eles. O trabalho do homem tem duplo fim: conservação do corpo? Sim, e o desenvolvimento da faculdade de pensar. Então, olha lá, ó, uma explicação, né?
quando digo que o trabalho dos animais se cifra no cuidarem da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham. Entretanto, provendo as suas necessidades materiais, eles se constituem inconscientemente executores dos desígnios do Criador. Olha aqui o que o Emmanuel disse para o Chico a respeito do verme, né? Ele faz ali a sua tarefinha e está executando a vontade de Deus plenamente, porque ele é movido pelo seu instinto. Ele é movido pelo princípio inteligente que ali comanda as suas ações. O ser humano não consegue estar plenamente na execução dos desígnios do Criador porque é dotado de vontade, de livre-arbítrio. A gente se desvia, né? Por causa das necessidades, dos prazeres, como a gente viu agora há pouco. E aí, qual é o trabalho espiritual que cabe a todos nós? Ah, o trabalho espiritual que cabe a todos nós é o trabalho de corrigenda dessa situação. É isso que Emmanuel queria dizer a Chico. E era isso que o Chico queria que nós ouvíssemos. O nosso grande trabalho é o trabalho de coordenação, de reestruturação, é o trabalho de redirecionamento de nossas potencialidades, de nossas faculdades, de nossas forças espirituais e materiais, no sentido de cumprirmos a lei natural, de cumprirmos a lei moral, a lei divina. A natureza toda trabalha, a natureza toda trabalha. Ao homem é dado o trabalho material, e mesmo dentro do trabalho material, o trabalho espiritual. O trabalho espiritual. Então, é, é isso que a gente é levado a fazer aqui. Olha aqui, ó. Finalzinho da resposta, né? E assim o trabalho que executam também concorre para a realização do objetivo final da natureza. Se bem, quase nunca lhe descobrirás o resultado imediato. Então, né? Trabalho para todos. Vamos adiante, meus amigos. Nos mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? Agora, a necessidade do trabalho aqui é analisada de acordo com os diferentes graus de progresso. E aqui, graus de progresso superiores, né? A resposta diz que a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Então, a gente foi capaz de observar desde o mundo animal necessidade de conservação, preservação do indivíduo e da espécie. Para os homens primitivos, quase a mesma coisa. Para o homem, no estágio atual da nossa sociedade, as nossas necessidades foram aumentadas, não é? Nós temos mais necessidades. E vejam que nem todas as necessidades que nós temos refletem frivolidades. Algumas são frivolidades, como eu disse há pouco, né? São o celular que eu quero mais novo só porque quero mais novo. O meu ainda funciona, tem boas, mas eu quero mais novo. Saiu um carro com recurso, ah, eu quero esse carro. Então, eu faço disso para mim uma necessidade que é uma necessidade frívola, né? Uma necessidade que não é uma necessidade real. Eu não estou medindo corretamente a minha necessidade. Mas tem outras necessidades que não são dessa natureza, que são necessidades reais. Por exemplo, a, a humanidade cresceu muito em número de habitantes aqui no planeta Terra nos últimos anos. Nós estamos aí na casa dos 8 bilhões de espíritos encarnados. Então é necessário prover alimento para todos esses espíritos. É necessário prover vida digna. É necessário, inclusive, ter trabalho profissional para todas essas pessoas. Digno. Trabalho profissional digno. É necessário que nós consigamos, enfim, exterminar a fome. É necessário vencermos os preconceitos que existem entre as pessoas. Tudo isso é necessário. E vejam que não é necessário para hoje, né? É necessário para ontem, é urgente que se faça isso na nossa sociedade. Então, de fato, né? E, e essa administração de recursos e de pessoas aqui é um trabalho que é um trabalho ainda penoso para todos nós na Terra, né? Não apenas para as pessoas que estão
em algum tipo de cargo de comando ou de poder, né? Então, olha só, a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Uma pessoa que vai, por exemplo, está envolvida em uma equipe que vai lançar foguetes, objetos, né, para fora do nosso planeta, ela tem outro tipo de necessidade. Ela vai desenvolver cálculos, vai estudar materiais, vai, enfim, né? Ela está em outro tipo de trabalho. Um homem que está no campo, ele tem um outro tipo de trabalho, um trabalho um pouco mais braçal, tá ali com a sua enxada, tirando o mato, plantando a semente, assim por diante. Então, natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Em um mundo superior, esse mundo é menos material. Sendo ele menos material, né? Menos material é também o trabalho. Então, em um mundo superior, outros tipos de trabalho. Mas a gente não pode deduzir que o homem em mundos superiores esteja inútil e inativo. Não. Tem atividades e atividades úteis. A ociosidade para eles seria um suplício, um tormento. É outro tipo de trabalho, mas ainda é trabalho. A gente tem aquela visão ainda, né? De que a gente desencarna, pensa no céu, pensa no inferno. Para nós espíritas, né? Pensamos muito no umbral, pensamos em nosso lar, né? Pensamos em tudo isso. Então a gente fica pensando, a gente vai ter que bater ponto, né? Depois de desencarnado. E bater ponto não é bem o termo, né? Mas em mundos mais adiantados o trabalho existe. Trabalhos menos materiais, sim, mas ainda trabalho. Na obra Gênese, nós vemos Allan Kardec dizer que quando em um mundo nós conquistamos a soma do progresso que o mundo oferece, a gente vai para outro mundo mais adiantado. E ali novos trabalhos, novos conhecimentos, novas tarefas, até que a gente chegue ao ponto culminante, né, do progresso em que os espíritos já gozam da felicidade e do progresso que pode ser realizado. E aí então o que acontece com eles? Vejam, espíritos celestes, né? Temos uma grande jornada ainda pela frente. Espíritos celestiais são admitidos nos conselhos de Deus, conhecem-lhe o pensamento e se tornam seus mensageiros. Conhecem o pensamento de Deus e se tornam seus mensageiros, seus ministros, ministros diretos no governo dos mundos, tendo sob suas ordens os espíritos de todos os graus de adiantamento. Essas são palavras da obra A Gênese, né? A vida no além, meus amigos, é atividade, é movimento, é solidariedade. Almas purificadas dedicam-se a missões de auxílio, de administração, de governo de mundos e de expansão do amor universal. Lá o trabalho não gera fadiga física, mas sim satisfação espiritual profunda, pois o ser sente-se útil no grande concerto da criação. Seguimos. Achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurar a existência? A gente já tem uma suspeita, né? As pessoas que são abastadas materialmente não precisam trabalhar. É isso que o livro dos Espíritos está procurando nos ensinar. Precisam ou não precisam? Resposta: do trabalho material, talvez essa pessoa não tenha obrigação, mas ela tem a obrigação mesmo assim de se tornar útil. Olha aqui como segue a resposta. A quem Deus mais deu em bens e posses, maior é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes. E aqui eu recorro rapidamente ao Evangelho segundo o Espiritismo. Item, não se pode, item do capítulo, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon. Item 13. Então, ali, Kardec vai escrever no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que o homem que é administrador de grandes bens também tem grandes responsabilidades. Kardec escreve que contas severas serão pedidas a respeito do emprego que o homem fez da fortuna. O mau uso consiste em aproveitar apenas para sua satisfação pessoal. O bom uso é o contrário disso, né? É usar para o bem de todos.
E Kardec escreve que a beneficência é apenas um modo de empregar-se a riqueza. Porque ali ela, sim, ela alivia a miséria, ela aplaca a fome, ela preserva do frio, proporciona abrigo. Mas escreve na sequência: dever, porém, igualmente imperioso e meritório, é o de prevenir a miséria. Essa, sobretudo, é a missão das grandes fortunas. Então, a pessoa que tem muita posse, ela tem uma grande responsabilidade para com quem não tem. Por isso, a riqueza não é obstáculo à salvação dos homens, não, é só um tipo de prova diferente. É um tipo de prova na qual a pessoa precisa usar da riqueza que tem, vencendo o seu egoísmo, vencendo o seu orgulho, vencendo ali as suas más inclinações, inclusive uma delas a preguiça, né? De estar ali com a vida resolvida e de não querer fazer o bem com os recursos que possui. Então, ao rico, ao abastado, fica a diretriz, né? Não pode haver exploração. O poder da riqueza bem administrado consiste em não explorar, em prover materialmente, em prevenir a miséria, portanto, dar oportunidade a quem não tem, e principalmente não humilhar, né? Promover o progresso daqueles que estão ali sob a proteção das pessoas que têm muito, né? Em termos materiais. Vamos lá, questões finais. Questão 680. Mas não teriam pessoas, homens, né? Aqui, espíritos encarnados, né? Não haverá homens impossibilitados de trabalhar e que, portanto, a sua existência é inútil? Olha só a pergunta de Kardec, né? Impossibilidade do trabalho. A resposta vem da seguinte forma: Deus é justo e só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência. É que vive à expensa do trabalho dos outros. Ele voluntariamente se transforma em uma pessoa inútil. Deus quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. Lembramos aqui de um caso, pelo menos, de uma pessoa que poderia ter se privado do trabalho pelas suas condições. O inesquecível Jerônimo Mendonça, espírita, homem que não tinha os movimentos do pescoço para baixo e que ficou preso a uma cama durante boa parte de sua vida, imóvel, e ainda assim proferiu inúmeras palestras, promoveu trabalhos de caridade. Foi uma pessoa extremamente útil e ativa no movimento espírita, surpreendendo a muitos pela sua capacidade. Em certo ponto da sua vida, ficou cego, inclusive, e mesmo assim não deixou de trabalhar pela doutrina espírita. Então, que nós possamos avaliar, né, o nosso grau de atuação diante da vida, porque mesmo quando nós estamos em situações muito difíceis, nós temos ainda a oportunidade de sermos úteis. A impossibilidade condenável é apenas aquela provocada por nós mesmos. Quando a vida impõe restrições, impõe dificuldades, impõe limitações, ela está trazendo aprendizados valiosos para o espírito. Diante da doença, diante da limitação, diante da miséria, diante de qualquer limitação que nós tenhamos no nosso, na nossa vida, é imperioso, né? É ali uma questão de urgência a análise feita do espírito. A análise do espírito que vai pensar o que é que isso está querendo me ensinar. Por que eu estou limitado dessa forma? Esse é o progresso intelectual que a vida material nos causa. É a partir daí que nós passamos a trabalhar como um todo, né? Como seres integrais, corpo e pensamento, voltados às questões, às resoluções dos nossos problemas terrenos. Então, diante de qualquer situação, nós podemos ainda ser pessoas que são ativas, que são úteis, são pessoas que dão exemplo. Mesmo a pessoa, o espírita, meus amigos, ele é a pessoa que olha para a sua vida e que percebe as dificuldades não como um obstáculo, mas como um desafio. Cada dificuldade é um desafio. E ele não esmorece diante do desafio, porque sabe que é um trabalho espiritual que ele tem que realizar. Ele não esmorece porque ele sabe que ele está em comunhão com Deus.
Ele não esmorece porque ele sabe que aquilo é processo educacional para si mesmo. E não esmorece principalmente também porque sabe que pessoas ao seu redor observam a sua conduta e que serão incentivadas, que terão sua esperança renovada ao observar que ele trabalha pelo bem, não apenas de si mesmo, mas de todos. Trabalha porque tem fé, trabalha porque usa os recursos que tem, né? Enquanto a gente tiver um recurso, a gente vai usar esse recurso para finalidade útil e para o bem de todos. Esse é o trabalho ao qual somos convocados quando estudamos a lei de trabalho aqui no Livro dos Espíritos, né? Todos nós temos alguma limitação e alguma dificuldade. Que saibamos usá-las ao nosso favor, né? A favor do nosso progresso, da nossa felicidade. Última pergunta do estudo de hoje. Questão 681. Ah, fica aqui, né? Para quem quiser em casa dar uma olhadinha, no final da questão 680, a recomendação para voltar ao item 643, né? Vai ficar como tarefa de casa para todos nós, né? Retornarmos a esse item e vermos a relação, porque já o estudamos, né? Entre ele e a questão 680. Vamos lá. Questão 681. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para os seus pais? A última pergunta, Kardec, na última pergunta, né, do estudo, esse estudo introdutório, né, da lei do trabalho, esse estudo do item necessidade do trabalho, a última pergunta, Kardec, ele deixa essa pergunta para a situação entre pais e filhos. É, digamos assim, uma orientação máxima para as nossas vidas, né? A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalhar para os pais, é uma obrigação natural que os filhos sustentem os pais, certamente, do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para seus filhos, não é? É um dever dos pais para com os filhos quando eles nascem. A criança está ali, está frágil, está em uma situação que precisa de cuidados e os pais têm esse dever moral e espiritual para com seus filhos. Mas os filhos também têm o mesmo dever para com os pais, né? E vejam como dentro da obra de Deus não há inutilidade, né? Dentro de um contexto familiar comum, ou pelo menos daquele que a gente mais encontra na Terra, a chegada de uma criança traz alegria. Aquele bebezinho que parece não ter tarefa alguma, ele causa alegria no contexto familiar. Quanta felicidade para os pais, para os avós, quanta felicidade pela simples existência daquele pequeno ser que está ali, né? Só está. Mas quanta felicidade quando se percebe naquele rostinho o primeiro sorriso, o primeiro abrir de olhos, o primeiro engatinhar, os primeiros passos. Quanta felicidade, né? Quanta alegria. Dentro da obra de Deus, nada é inútil. Mesmo aquele ser que parece não ter ali nenhum tipo de trabalho sendo realizado, ele tem. Ele tem o trabalho da reestruturação, do rebrilhar da esperança nos corações humanos, quando renasce aqui uma nova vida, né? Então, sim, é uma obrigação dos filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. O sentimento está ali. Vem a pergunta, mas por que que nem sempre ele se faz? Por que pais abandonam filhos, filhos abandonam pais? Pela recrudescência do coração humano, pela dureza do coração humano, pela dureza do espírito, que precisa tratar ainda de seus sentimentos e pensamentos no decorrer do seu progresso espiritual, pelos desvios do caminho da lei natural. Não é que ele não tenha em si, é que ele se desviou da lei natural. Precisa reencontrar rapidamente o caminho. Esse é seu trabalho espiritual, se ele assim age, né? No abandono de pais ou de filhos. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente, o que, aliás, com muita frequência se esquece na vossa sociedade atual. Ver item 205, mais um, né? Para a gente estudar daqui a pouquinho sozinhos em casa, né? 643 e 205. Uma pena, né? Que a gente
tenha esse tipo de comportamento em nossa sociedade. O amor é a base, ele é um sentimento natural. O amor relacionado ao trabalho nos leva a grandes avanços aqui na Terra. Então, a natureza sim nos impõe essa obrigação mútua entre pais e filhos. Uns trabalham para os outros quando necessário, né? E o tempo todo, se possível. Se essa disposição nasce no ambiente familiar consanguíneo, em breve tempo nascerá num ambiente familiar espiritual, na grande família espiritual que é a humanidade. Então, é preciso que esse amor se expanda, que essa concepção do trabalho, essa concepção do auxílio mútuo seja de fato o que move a nossa sociedade. Né? Super necessário na atualidade reforçar que essa assistência entre pais e filhos não é apenas material, mas espiritual e educativa. Pais, orientem seus filhos no caminho do bem, no caminho da espiritualidade, no caminho do Cristo. Eduquem as crianças desde pequenas. Os pais trabalham para garantir base moral, também material de seus filhos. Estes, no futuro, por gratidão e dever e consciência, ampararão seus pais em sua velhice ou necessidade. E durante a vida inteira se transformarão em núcleo de amor a iluminar a terra na cooperação em seus trabalhos. Meus queridos, entendamos então ao final do nosso estudo que o trabalho é a comunhão dos seres. Na sociedade contemporânea, marcada por crises, desigualdades, o Espiritismo nos convoca a sermos os trabalhadores da última hora, como ensinou Jesus, convertendo o nosso esforço em salário de luz. O trabalho é esforço de cada passo na nossa jornada, no nosso caminho, na nossa subida espiritual. Alguns de nós levarão mochilas pesadas, outros caminharão com fardos leves, mas todos precisam caminhar. A ninguém é dada a oportunidade ou a diferença, né? Ninguém é privilegiado com a situação de sentar-se à beira do caminho e chegar ao mesmo objetivo que todos os outros. Não. Todos precisam caminhar. Que saibamos, pois, honrar os nossos instrumentos de trabalho, seja ele uma enxada, seja ele um livro, a caneta, seja ele um leito de dor. Seja ele uma dificuldade que a vida nos apresenta, um relacionamento difícil. Seja qual for, honremos o nosso instrumento de trabalho, transformando cada minuto em uma oportunidade de servir a Deus e construir o nosso próprio mundo feliz e perfeito. Muito obrigado, meus amigos, pela companhia nos estudos, pela atenção, os desejos de muita paz a todos e fica o convite para nos encontrarmos em breve para mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Até logo mais.